E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui então para a nossa última parte de hormônios vegetais, não é? Não é a última parte da fisiologia, a última parte de hormônios, tá? Então, nós temos aqui, nós já vimos auxinas, giberelinas, citocininas. Agora nós veremos ácido abscísico e etileno, tudo bem? Então, ó, o ácido abscísico, ele é um hormônio inibidor do crescimento. Deixa eu pegar minhas canetas aqui. Dos 5 hormônios que nós vamos trabalhar, ele é o caracterizado por ser inibidor do crescimento vegetal. Beleza? Então, esse cara aqui, acreditava-se que ele era responsável pela abscisão foliar. O que é a abscisão? É a queda da folha, a queda do fruto. Por isso que ele recebeu esse nome, ácido abscísico. Porém, hoje nós sabemos que esse cara não tem mais essa função. Não é que não tem mais, ele nunca teve. Beleza? Quem tem essa função é o etileno, que vai ser o próximo hormônio que nós vamos ver. Tudo bem? Então, esse hormônio, ele é um hormônio que é produzido durante um estresse do vegetal, tá? E esse hormônio, ele nós já falamos um pouquinho dele na hora que eu falei de fechamento estomático. Tudo bem? Onde que esse cara vai ser produzido? Bom, esse cara é produzido no caule, nas folhas, nas raízes, tá? Ele é encontrado em grande quantidade nas sementes, tudo bem? Aí, pessoal, ele é transportado na planta pelos vasos condutores, ou seja, tanto pelo xilema quanto pelo floema, tá bom? E os seus efeitos? Primeira coisa, ele promove a dormência das gemas e sementes. Dormência das gemas, tem alguns lugares aí que coloca algumas situações que parece que não é ele que faz, entendeu? Mas, para vestibular costuma cair. Agora, semente, é ele que faz a dormência. Aí, qual é a diferença entre dormência e quiescência? Tem que ficar claro. Por exemplo, a quiescência é quando a semente ela só não germinou porque faltou alguma coisa externa, tipo luz, oxigênio, temperatura. Então, se ela não germinou faltando isso, só por causa disso, então aí ela está quiescente. A semente dormente, ela pode ter as condições ideais, mas ela não germina. Por quê? Ela está sendo retida pelo ácido abscísico. Tudo bem? Está sendo retida. Inclusive, um dos primeiros passos da germinação é o quê? É a imbibição. Nessa imbibição, ela lava aí o ácido abscísico, estimula a produção de giberelina e então a semente germina. Agora, eu gostaria que você colocasse um ponto de exclamação aqui e com a mesma cor que você usou no ponto de exclamação aqui, você coloca lá na giberelina. A giberelina, germinação. Aqui, dormência. Lá estimula a germinação, aqui impede. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Como ele é um cara que inibe, tem algumas plantas que não produzem. Beleza? Tem algumas plantas que produzem uma pequena quantidade. E quando produz uma baixa quantidade de aia, ela induz a viviparidade. Então, não é que o hormônio induz, a falta dele. Toma cuidado para não confundir as bolas aí, falar que eu falei que é ele que... Então, é o seguinte, por exemplo, algumas plantas, tá? Como é o caso da planta do mangue, que é a Rhizophyra mangli, aqui, ela tem uma adaptação chamada viviparidade. O que é viviparidade? Quando a semente, ela germina ainda na planta. Ainda na planta. Então, ela começa a germinar e ela produz uma radícula, olha só, e essa radícula fica como se fosse um punhal. Então, na hora que ela cai, ela já cai e enfia naquele solo que é macio, que é aquoso ali, não é? Do mangue, e ela já começa a germinar. Então, isso é a viviparidade. E em alguns milhos mutantes, não é? Você tem aqui, ó, por exemplo, a germinação dele ainda na espiga. Tudo bem? Então, nesse caso, a falta do ácido abscísico induz a viviparidade. Beleza? Então, a falta do ácido abscísico induz a viviparidade. Por quê? Ele impede a germinação.
E o outro fator que eu já falei para vocês na aula, lá no início da fisiologia, quando eu estou falando de transporte de seivas, beleza? Ele, durante o estresse, por exemplo, o estresse hídrico, ele promove o fechamento estomático, tudo bem? Então, é o seguinte, essa planta aqui, esse hormônio, não é que ele é ruim, fala, não, eu sou um chato, eu vou impedir. Não, não, não. Por exemplo, às vezes no estresse hídrico, o que adianta a planta sintetizar açúcar através da fotossíntese e ela morrer desidratada? Não adianta nada. Então, é pensando no melhor para a planta, pensando como a planta pensasse, né? Então, em uma situação de uma melhor condição de sobrevivência da planta, é melhor ela fechar o estômago, reduz a fotossíntese, beleza? Mas não morrer desidratada. Perfeito? Então, esses são os efeitos aí do ácido abscísico. Coloca ponto de exclamação na germinação, por favor. Fechamento estomático, isso sempre cobra. Etileno. O etileno, ele é um hormônio gasoso, beleza? E é produzido por várias partes da planta. Esse hormônio, ele é sintetizado em resposta à seca, em resposta à pancada, beleza? Em resposta a infecções. Então, esse hormônio, outra coisa que é importante. Esse hormônio, ele é produzido, deixa eu pegar uma caneta aqui. Esse hormônio, ele é produzido também por bactérias e fungos. E isso faz com que a concentração de etileno no solo seja elevada. Beleza? Etileno no solo seja elevada. Tá bom? Esse hormônio, então, ele é produzido a partir do aminoácido... Nossa, o que eu fiz aqui? Ele é produzido a partir do aminoácido metionina, ó. Ele é produzido a partir do aminoácido metionina. Não precisa ficar gravando essas rotas encapetadas aqui, não, ó. Da metionina... formou o etileno. Ponto. Ah, professor, eu vou fazer agronomia, vou fazer biologia, eu vou precisar saber. Você vai precisar saber depois que você passar no vestibular. Perfeito? Até lá, você tem que dar para passar. É um erro que alguns alunos fazem, que, desculpa até falar isso aqui agora, assim, mas, cara, tem gente que se preocupa com o medicamento que vai passar para o cara já. Filho, primeira coisa, se preocupe em passar no vestibular. Depois você se preocupa o remédio que você vai ter que indicar. Não antecipa as coisas. Não adianta você querer saber todo o processo neural, por exemplo, sei lá, da fala, se você não passou no vestibular ainda. Depois, se você quiser trabalhar como um neurocientista, ótimo, não é? Você vai trabalhar aí com cirurgias, né? Um neurocirurgião, mas isso depois você vê lá. É a mesma coisa aqui, tá? Ah, eu vou ser agrônomo, tá? Na hora que você tiver que estudar isso lá na universidade, você estuda. Por enquanto, você estuda para passar no vestibular. Beleza? É foco, gente. Foco. Tem que ter foco. O seu foco é passar no vestibular. Tá bom? Então, eu não vou ficar passando tudo isso aqui, por quê? Que adianta você armazenar toda essa rota, beleza? E você não passar no vestibular. Não adianta nada. Você tem muito mais coisa para estudar para passar no vestibular. Brabo, hein? Ó, então, o transporte aqui, como ele é gasoso, o transporte, vocês viram nos outros que são transportados pelos vasos condutores, não é? Aqui não. O transporte é por difusão entre os espaços intercelulares. Então, isso aqui eu já vi cobrar na UEM, por exemplo. Tá? Ele não é transportado pelos vasos condutores, e sim pelos espaços intercelulares. Seus efeitos. Primeiro, amadurecimento do fruto. Cara, como cai, como cai, como cai, como cai, como cai, como cai, como cai. Beleza? Então, por exemplo, a degradação. Por que o fruto ele passa por todo esse processo? Primeiro, repara que o fruto ele é verde e depois ele se transforma em vermelho. Por que isso acontece? O etileno estimula a degradação da clorofila e estimula a produção de carotenoides, que vai dar a coloração do fruto. Você percebe que depois o fruto, quando está imaturo, ele é duro e depois ele fica mais molinho? Por quê? O etileno estimula a produção de enzimas que degradam as paredes celulares, beleza?
produzem enzimas que metabolizam o amido, os ácidos, os lipídios, transformando em açúcar, por exemplo, em glicose, sacarose, que torna ele mais doce. Ou seja, na hora que a semente está pronta, o fruto está maduro e ele fica atrativo para os agentes dispersores. Entendeu? Ele fica saboroso para um animal comer. O animal come a frutinha e joga a semente, ou seja, dispersou a semente. Entendeu? Tranquilo? Então, no amadurecimento dos frutos. Então, por exemplo, meu pai conta que quando eles moravam no sítio, eles cavocavam, né, alguns lugares próximos, assim, no quintal, não é, perto de bananeiras, porque eles colhiam a bananeira e enterravam. Colhiam o cacho de banana para os outros não roubar, né, na hora que estiver maduro, e aí colocava lá. E aí, como no solo e coberto com palha, a degradação da palha, ela também libera etileno, então a banana amadurecia mais rápido. Ou então eles colocavam pendurado em cima do fogão a lenha. Por quê? Na combustão libera o etileno, que também amadurece o fruto. Entendeu? Então tem algumas coisas que acontecem aí, não é? Que usavam para madurar o fruto e nem sabia às vezes o porquê. Ah, a fumaça madura o fruto. Sim, mas é por causa do etileno que foi liberado. Beleza? Aí, os frutos, eles são classificados de acordo com a taxa respiratória após a colheita, como climatéricos e não climatéricos. Os frutos climatéricos são aqueles que aumenta a respiração após a colheita devido ao aumento do etileno. Então, ou seja, depois continua produzindo etileno, aí o fruto, mesmo depois que você colheu, ele ainda amadurece. Por exemplo, você pegou um mamão que está meio verde. Se você pegar um mamão meio verde e embrulhar ele numa folha de papel, ele retém todo o etileno que ele está liberando, ele retém. Beleza? Aí ele amadurece mais rápido. Pode ver que no mercado, sempre eles colhem o fruto verde, não é? E lá no mercado, eles colocam às vezes na parte de baixo assim, eles colocam o mamão ou alguma fruta embrulhada no papel, para poder reter ele. Beleza? Então aqui estão alguns frutos climatéricos, como tomate, kiwi, caqui, pera, maracujá, pêssego, nectarina, maçã, o abacate, melão, banana, manga, mamão. Beleza? Que são frutos que se você colher, ele amadurece posteriormente. Beleza? Ele amadurece. Então, vai aumentando a taxa respiratória. Aí, uma coisa que é importante, se você quer segurar a maturação, então você coloca em locais com uma elevação de CO2, que impede a produção de etileno, tudo bem? Ou em baixas temperaturas. Tá? Então, as baixas temperaturas e a elevada concentração de CO2 inibe a produção de etileno. Perfeito? Joia? Os frutos não climatéricos são aqueles que a respiração ela diminui. Você colheu, ela diminui. Beleza? Ela vai diminuir. Então, depois que você colheu, ela não vai amadurecer mais que aquilo. Beleza? Não vai amadurecer mais que aquilo. Ela vai ficar azeda ou vai ficar, então, beleza? Depois que você colheu, já não... Porque elas produzem uma baixíssima quantidade de etileno depois da colheita. Tudo bem? Então, esses são os não climatéricos. Ó, climatéricos, aumenta a respiração depois da colheita. Não climatérios, ela reduz, tá? Tudo isso influenciado pelo etileno, tá bom? Senescência, ou seja, envelhecimento e abscisão foliar. Por exemplo, aqui nessa imagem, você está vendo a senescência. Por exemplo, o etileno, ele degrada a clorofila e estimula a produção de antocianina. Por isso que essas folhas estão com essa cor. Porque está estimulando a degradação delas. Perfeito? Agora, a abscisão acontece pelo seguinte. A abscisão, ela é uma interação entre a auxina, e o etileno. Beleza? A auxina e o etileno. Altas taxas de auxina, aqui, as altas taxas de auxina, elas mantêm nessa região de abscisão aqui, ó. Beleza? Você tem aqui, ó, uma zona de abscisão. Ali, você mantém as células insensíveis ao etileno. Beleza? Só que quando cai
a taxa de produção de auxina, começa a produzir o etileno, e o etileno ele vai atuar nessa zona de abscisão, fazendo com que ocorra um destacamento da folha. Então, ela amarela e destaca. Mas por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte. Durante esse estímulo do etileno, vai produzir aqui uma camada chamada de camada de abscisão, que são células pequenas. Essa daqui, ó, tá vendo? Ó? São células pequenas, finas e frágeis. E vai produzir uma camada protetora. Essa camada protetora, ela é suberificada aqui. Com essa camada suberificada, não passa mais nutrientes para a folha, por isso que ela vai amarelar, tá? E aí, como as células ali são frágeis, na hora que bate o vento, ele derruba a folha. Beleza? Então, é assim que ocorre a abscisão. Vai formar uma camada protetora, que vai formar a cicatriz foliar, e a camada de abscisão, que são células pequenas, que com o vento, na hora que bate ali, ele derruba essa estrutura toda. Tá bom? Além da abscisão, lembre... por favor, coloca um ponto de exclamação na abscisão e põe um ponto de exclamação lá em ácido abscísico, que ele não promove a abscisão. Põe um ponto de exclamação lá, tá bom? Ele também pode induzir a floração, por exemplo, no abacaxi e na manga. Então, ele também pode induzir a floração. E ele pode induzir a formação de aerênquima, tá? Quando você tem uma queda de oxigênio, por exemplo, ó, aqui tem um arroz. Esse arroz está alagado. Em uma reação, em um plantio de arroz drenado, ele vai produzir as suas células aqui do córtex, da raiz aqui, por exemplo, ó, sem destruição alguma. Porém, na presença aqui, porque a difusão dos gases na água é muito mais lenta do que no ar, vai faltar oxigênio. Então, produz o etileno estimula a apoptose das células, formando essas lacunas que são os aerênquimas. Agora, se eu fosse falar para você, assim, William, de etileno, o que eu tenho que gravar? Eu falei bastante coisa. Mas o que eu tenho que gravar de etileno? Do etileno você tem que gravar que ele é responsável pela frutificação e pela abscisão foliar. Isso é o que sempre cai. A abscisão de folhas e a abscisão de frutos. A abscisão da folha e do fruto é a mesma coisa, é o mesmo processo que acontece. Perfeito? Então, aqui eu tenho uma tabela, tá? Depois, se você quiser pegar essa tabela para estudar, dá um pause no meu vídeo e dá uma olhada. Ela é uma tabelona com os principais pontos aqui para os hormônios vegetais. Essa tabela é do livro do Amabis e Martin, então é por isso que sempre cai alguma coisa dessa tabela, porque eles adoram cobrar esse livro como referência para vestibular. Tudo bem? Então, você passa para o seu caderno, é tudo aquilo que eu falei, porém de uma forma condensada aqui nessa tabela. Beleza? Assim, então, nós fechamos os hormônios vegetais e aí, na próxima aula, nós veremos o quê? Fotoperiodismo, tá? E movimentos vegetais. Joia? Um grande abraço e até mais.